Mensagem canalizada no dia 17 de dezembro de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. O processo de ascensão dos seres é um processo profundo que envolve o movimento de desidentificação com uma série de condutas e posturas mantidas por estes enquanto viviam na inconsciência de si mesmos e de sua própria grandeza, enquanto seres divinos que são. Desse modo, podemos compreender que o despertar da consciência muitas vezes conduzirá os seres a uma reavaliação dos lugares que vêm ocupando na vida, referente aos diversos papéis sociais desempenhados em sociedade, tal qual o papel de filho, de irmão, de cônjuge, de pai, de amigo, entre outros. Ao observar os lugares que ocupa e o nível de relacionamento que mantém com determinadas pessoas do seu ciclo mais íntimo de convivência, os seres em despertamento começam a perceber os acordos inconscientes sobre os quais algumas relações foram estabelecidas, o que muitas vezes surge em sua percepção, acompanhado da dor que se faz presente neste reconhecimento. Para ilustrar esta situação, vamos imaginar que o filho de um pai autoritário tenha desenvolvido em sua juventude estratégias diversas para escapar da crítica contundente do seu pai e das consequências do julgamento rígido que o mesmo realizava sobre as suas atitudes. Ao alcançar a fase adulta, porém, este filho se torna pai também. E quando confrontado com as condutas do seu filho, percebe que, de modo automático, repete a conduta rígida e autoritária do seu pai, que foi criticada por ele tantas vezes no passado. O pai autoritário nunca estabeleceu um diálogo profundo com o filho, ao ponto de poder ouvir deste o quanto a sua conduta o feria em alma, o quanto seu filho não se sentia amado e acolhido por seu pai, sempre que o mesmo colocava entre os dois o seu modo rígido de atuar na vida. O tempo passou, porém, esta desarmonia referente à lei de amor, que ordena o espaço maior da criação, continuava se manifestando na família, até que chegou o tempo do despertamento coletivo, convidando os personagens desta história, avô, pai e neto, para um realinhamento de conduta, a fim de se evitar que o neto passasse adiante para a futura geração desta família, esta forma equivocada de se posicionar na vida, que retira o direito de ser e de viver dos demais seres, em benefício da manifestação do controle exercido pelo ego dos seres que vivem a inconsciência de si mesmos. O neto revela em suas atitudes a dor de quem vive a opressão. O pai reconhece o descontentamento do filho, pois já viveu essa situação em sua juventude, quando os conflitos com o seu pai eram mais intensos, de modo que olhar para o presente, reconhecendo o seu próprio passado de dor, era algo que o entristecia profundamente, pois ele se via preso nesta realidade, apenas dando continuidade ao sofrimento existente em sua família. Todavia, quando em despertamento, os seres humanos são convidados a entrar em um contato com seu eu divino, que é a parte mais sábia e amorosa de si mesmo, de maneira que o nosso eu divino, ou eu superior, é quem nos mostra com amor as nossas condutas que estão em desalinho com a sublime energia do amor, assim como nos auxilia a fazer o reconhecimento nas atitudes praticadas pelos outros,
daquilo que de mais urgente precisamos reformar em nós mesmos. Voltando ao exemplo narrado, ao se juntarem em um almoço de domingo, por exemplo, o avô, o filho e o neto, este último poderá observar melhor a dinâmica existente entre o seu pai e o pai dele. Poderá ouvir histórias da família que trazem situações vividas no passado e que hoje não se fazem presentes na família, como a escassez de recursos financeiros ou a falta de instrução. O neto pode compreender, a partir destas histórias, que o contexto no qual as condutas autoritárias se estabeleceram no passado de sua família era um, e que o contexto no qual a sua vida se desenvolve na atualidade é outro, completamente diferente, de modo que ele não precisa repetir com o seu pai antigos padrões de conduta que não favorecem a aproximação afetiva mais profunda entre os seres, pois reconhece que não havia confiança no padrão antigo de relacionamento, uma vez que não havia espaço para a verdade individual de cada um. A tomada de consciência desta realidade é dolorosa sobre alguns aspectos, porém é libertadora no momento em que os protagonistas desta história decidem abrir os seus corações para o perdão e para a aceitação do outro como ele é. O perdão é o elixir que permite a continuidade da vida, sem que os indivíduos precisem ficar vinculados uns aos outros por meio de memórias dolorosas. Enquanto a aceitação é o sentimento profundo que surge do acolhimento do outro, sem a necessidade de sua modificação, uma vez que se passa a respeitar o momento evolutivo do outro e se percebe que, mesmo caminhando juntos, cada um de nós impõe o seu próprio ritmo de aprendizagem e de desenvolvimento, de modo que cada um faz somente a escolha por si. Ninguém tem o poder de modificar ninguém. Quando perdoamos e aceitamos os outros como são, na verdade, nos liberamos de forma mais profunda, de manter com estes outros relações marcadas pelo sofrimento gerado devido à ilusão e os equívocos com eles compartilhados. Assim sendo, que possamos receber estas e outras percepções e reflexões que nos chegam relativas à qualidade de nossas relações e aos equívocos de conduta perpetrados na família de modo inconsciente. Se estamos hoje recebendo estas informações, é para que possamos acolher com amor a nossa própria história de vida, reconhecer o valor daqueles que vieram antes de nós nos preparar o caminho e nos liberar da repetição de padrões automáticos de conduta que somente geram dor e descontentamento em nossas almas. E que assim seja mais leve o nosso caminhar de agora em diante, porque esta é a escolha que realizamos de modo consciente neste agora. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que se faz presente, envolvendo com amor a todos os que até aqui fizeram parte da nossa história de vida. Somos irmãos.